Boa noite, querido telespectador. Iniciamos agora mais um programa do Introspectismo. E uma reflexão que eu tenho tido há um tempo, eu atendo muitas mulheres gestantes e elas ficam muito preocupadas e empenhadas em ter um quartinho maravilhoso, um berço, um carrinho, as roupinhas, não sei das quantas. E eu tenho me esforçado a trazer para elas o entendimento de que tudo isso nada importa, que a criança apenas precisa receber amor, acolhimento, carinho e cuidado. E todas as mães sabem fazer isso de uma forma exemplar. Então, mamãe e papai, vocês que estão gestando uma vida neste momento, cuide para que essa vida se sinta amparada e bem recebida. Fale com esse bebê que está no ventre, fale da sua história, fale do quanto ele foi esperado, de quanto vocês estão ansiosos pela chegada desse bebê aqui na Terra. Esse é o maior e o melhor presente que vocês podem dar para uma alma, que essa alma, quando estiver na Terra, vai conseguir seguir, destinar este amor de volta para as pessoas com que ela conviver. Então, não pense em bens materiais, mas sim em todo o amor que você tem para poder compartilhar com esse ser que é o seu filho. Boa noite a todos. Estamos começando mais um programa Introspectismo, um programa realizado pelo Instituto de Pesquisas e Tratamentos Humanísticos, o IPTH. Essa semana toda falamos sobre a Carta aos Ancestrais. Esse evento que está sendo realizado pelo Instituto IPTH, totalmente online, em que qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo pode participar, pode estar ali sendo acompanhado por 31 dias de mentoria, ensinamento, instrução e receber do Dr. Celso a grande oportunidade de estar escrevendo as cartas aos seus ancestrais e a partir dali conseguir dar um direcionamento para conseguir uma vida, talvez aquela vida que é tão almejada por você há tanto tempo. E nós entendemos a importância de ter essa ligação com a ancestralidade numa analogia que eu quero fazer aqui com vocês. Nós, muitas vezes, passamos a vida, anos, décadas, talvez a existência toda, buscando resolver a nossa vida, buscando resolver os nossos problemas, resolver as nossas dificuldades, nossos relacionamentos. Estamos sempre tentando limpar, filtrar a nossa vida. E eu faço aqui uma comparação com uma fonte. Imagine uma fonte de água, uma gruta que recebe água de um rio que passa um pouco mais acima na mata. Veja, se nós ficarmos a vida toda tentando filtrar, tentando a vida toda limpar a água da nossa gruta, da nossa fonte, nós vamos sim, de tempo em tempo, manter essa água mais limpa, mais filtrada. Mas se nós quisermos de fato ter a nossa fonte limpa, ter a nossa gruta totalmente arrumada, não adianta nós continuarmos limpando a água que está ali dentro. Nós vamos ter que um belo dia sair dali, subir lá em cima, aonde está o riacho, onde está a água que vem para a nossa gruta e limpar esse rio. Tirar todo o entulho, tirar tudo que está ali sujando, tudo que está contaminando esse rio, que faz com que a nossa fonte lá embaixo, a nossa gruta lá embaixo esteja suja. A proposta da Carta dos Ancestrais não é muito diferente. Ao invés de ficarmos a vida toda tentando resolver os nossos problemas, a nossa situação, achando que aquilo é um problema pessoal, achando que é eu que estou fazendo escolhas erradas, achando que é eu que estou inserido numa condição fracassada, através da Carta dos Ancestrais nós vamos achar da onde vem essa água suja, ou seja, nós vamos buscar na nossa ancestralidade, no nosso histórico familiar, o que é que está sujando, ou seja, o que é que está interferindo negativamente as nossas sensações, as nossas escolhas, o que é que está ressonando o nosso dia a dia e que de certa forma faz com que nós estejamos sempre filtrando, dando uma tapeada, mas de tempo em tempo a gente se percebe ali inserido em um emaranhado completo de situações que nós não conseguimos resolver. E por isso, nesse programa de hoje, o Dr. Celso Schaeffer vai nos explicar como que nós podemos acessar isso e como que nós podemos, por fim, resolver a nossa situação. Boa noite, Dr. Celso. Boa noite, Cleiton. Boa noite aos telespectadores. Gratidão por estar conosco no programa Introspectismo. Nós falamos sempre sobre a vida e seus mistérios. Antes de eu responder às indagações do Cleiton, eu quero falar um pouquinho
de mim, de quem eu sou. É difícil de explicar quem eu sou, e nós falamos isso no introspectismo. Quem eu sou? No mundo espiritual, silêncio. No mundo externo, eu sou o filho, o pai, sou o pai dos meus 5 filhos, o marido da Maiúcha, sou filho do seu Sebastião, da Dona Maria, são as identidades. Mas eu quero falar para vocês hoje sobre a minha ligação com as questões da ancestralidade. Desde muito criança, eu tinha problemas, porque para mim era problema. Eu via um homem, mas só eu via. Então, para mim ele existia. E eu conversava com ele. E era muito comum o diálogo que eu tinha com essa pessoa. E às vezes eu estava brincando, ele chegava, eu parava de brincar e conversava, e etc e tal. Mas aos 6 anos de idade, a coisa ficou muito sério a coisa. Eu comecei a falar coisa para os meus pais que nem eles sabiam, dos meus ancestrais, dos meus bisavós, tanto do lado do pai quanto do lado da mãe. E aí então eu tive a orientação das minhas 2 avós, que eram espiritualistas, e elas compreendiam sobre a questão dos espíritos e das almas e do mundo espiritual e aquela coisa toda. E eu fui crescendo nesse meio de comunicação com a ancestralidade. E o que mais na minha infância, adolescência, me marcou foi a história de um tio-avô. 2 irmãos, herdeiros de uma grande fortuna em terras, um mandou matar o outro por conta da herança, para ficar só com a herança. Eram 2 tios-avós. Uma das histórias, quando ficou muito sério a questão, foi quando eu falei para os meus pais, né, que eu sabia quem tinha matado um tio bisavô. Mas os meus pais ouviam falar dessa morte com muito zelo, com muito cuidado. E aí eu falei para eles o nome do homem que tinha sido morto, quem tinha matado e por que tinham matado. Aí então eu era para ser internado, né? Eu estava ficando louco. Aí as minhas avós orientaram os meus pais e foram me orientando. E depois na juventude, eu tive contatos muito próximos com almas abortadas da família. Eu vi essas almas abortadas, elas pediam ajuda para mim. Olha, eu preciso ir até a minha mãe, eu preciso ser liberado pela minha mãe. E aí eu chegava nas minhas tias e dizia, olha, tem uma criança aqui comigo, o nome dele é fulano de tal, e ele quer falar contigo. Imagina o susto. E aí eu fui sendo taxado, né, como louco. E aí quando comecei a estudar, o meu primeiro curso que eu fiz para entender isso foi um curso de parapsicologia aos 16 anos. Então eu aprendi a hipnose com 16 anos de idade. Então eu descobri a auto-hipnose. E aí eu comecei a fazer batismo de almas abortadas quando essas crianças vinham até mim e pediam ajuda. Eu ia até a mãe das pessoas, às vezes mulheres que eu não conhecia, e falava, olha, eu quero falar em particular com você. Tem uma criança assim, assim, que quer ser reconhecida, que precisa ser batizada. E aquilo foi ganhando força, eu fui estudando, fui conhecendo mais a ancestralidade e sempre com um vínculo muito forte com as minhas ancestrais, principalmente as bisavós e as terceiras avós. E a minha vida seguiu assim. Aí depois eu estudei teologia, eu fiz doutorado em teologia, fiz psicanálise e venho estudando até hoje. Então, desde muito jovem, eu tenho essa ligação com a ancestralidade. Eu tenho muita facilidade em sair do corpo e ter esse diálogo mais íntimo com essas almas desincorporadas e ali achar um caminho de solução para trazer a cura para aquela alma que está doente, para curar membros da sua família. E aí,
eu fui estudando, fui trabalhando nessa área. Depois eu passei por uma fase de religião, de conhecer as religiões. Depois eu recebi a unção sacerdotal na ordem de Melquisedeque. É uma ordem filosófica e científica e não religiosa. E isso me capacita a fazer um trabalho profundo, como nós fazemos na Carta aos Ancestrais. Nós fazemos outras celebrações, mas o nosso tema essa semana é a Carta aos Ancestrais. Então, para nós coordenarmos esse trabalho, todo esse histórico pessoal, toda essa intimidade espiritual que eu venho construindo durante todos esses anos, nos habilita a caminhar juntos na compreensão de algo tão profundo que é o vínculo da ancestralidade e como eles poderão interferir beneficamente ou maleficamente no nosso destino. Porque se nós não olharmos com amor para a nossa ancestralidade, as dores que levaram eles à morte, o sofrimento, a angústia, as frustrações que eles carregaram, ficam ressoando nos campos informacionais da família. E os descendentes captam isso. E o que é mais impressionante, quando a pessoa capta essas ressonâncias, a pessoa acolhe aquilo, aquela angústia, aquela tristeza, e acha que é dela. E a Carta aos Ancestrais tem esta proposta: deixar com os nossos ancestrais aquilo que é deles, o peso deixar para eles. E durante esse processo também tem um grande procedimento espiritual, aonde nós fazemos um grande resgate das almas abortadas, natimortos e ancestrais que permanecem em sofrimento no Hades ou no Seol. É um trabalho por excelência e você que está nos assistindo é nosso convidado. Se você dizer sim, a oportunidade está nas suas mãos. As vagas são limitadas e quem decide é você. Doutor, e as pessoas que estão assistindo e elas muitas vezes podem querer participar, elas podem estar interessadas em participar da Carta aos Ancestrais, conseguem verificar na sua família algum padrão de repetição. Somente a pessoa que participa ela é beneficiada, uma vez que eu pertenço a um sistema familiar, se eu participo dessa celebração, os benefícios serão só para mim, os meus familiares que estão aqui, meus filhos, meus outros parentes serão beneficiados, as minhas futuras gerações e até as que passaram, elas também são afetadas? Então, antes de responder para o Cleito o benefício da Carta aos Ancestrais, eu quero falar pessoalmente com você. Independente da sua religião, da sua crença, a sua vida só diz respeito a você. Você não precisa prestar conta de ninguém daquilo que é íntimo seu. Você não precisa consultar o seu líder espiritual se você pode ou deve fazer as cartas aos ancestrais ou não. Você tem que sentir. Por quê? Nós temos experiências, como eu já disse, de 31 edição, com essa agora do dia 1º de outubro, da Carta aos Ancestrais. Nós temos os mais variados níveis de alto clero espiritual das mais diversas religiões que participam conosco. Isso é feito em off, é só nós e a pessoa lá na casa dela, ou onde ela estiver, né? Não precisa contar para ninguém. Agora, o benefício não é só seu. Se você tomar essa decisão, você está sendo o missionário da luz eterna na vida dos seus familiares. Beneficia aqueles que estão em sofrimento, beneficia aqueles que estão vivenciando aqui e traz uma bênção como herança para aqueles que ainda não nasceram. Porque desta fonte de água, chamado ancestralidade, é por esse leito do rio que corre o fluxo da vida. E se alguns dos nossos ancestrais fizeram uma barragem, nós sofremos pela falta das águas. E aqueles que vêm depois de nós também sofrem pela falta das águas.
Quando você toma a atitude, levanta a bandeira da liberdade e diz: eu vou fazer esse trabalho que me compete. Você rompe essa barreira, o fluxo da vida começa a fluir, te beneficia grandemente, o galardão é seu, o benefício é seu e beneficia grandemente as gerações atuais e vindouras. Pense nisso e você tem em suas mãos a oportunidade de escrever uma nova história na sua vida e na vida da sua família. Pense nisso. Um grande abraço a todos e voltamos a qualquer momento. Até semana que vem. Convido vocês a acessar as nossas redes sociais e a se inscrever no nosso canal no YouTube. Lá você vai receber em primeira mão todos os nossos conteúdos postados. Convido também vocês a conhecer a nossa sede aqui em Apucarana e a conhecer todas as nossas terapias, cursos, palestras. Com certeza você achará o entendimento para qualquer mistério que esteja vivenciando na sua vida e nós estaremos aqui pronto para te estender a mão para te ajudar. Aguardo você!